E aí, tá pensando em estudar ou trabalhar na Espanha, mas não tem cidadania europeia? Fica tranquilo, a gente vai ver agora quais são os caminhos legais para fazer isso acontecer, seja planejando tudo aqui do Brasil ou para quem já tá lá em solo espanhol. Então, a grande pergunta é: como é que se faz essa mudança do jeito certo? Basicamente, existem dois cenários. E olha, a estratégia muda completamente dependendo de onde o processo começa, se é aqui no Brasil ou se a pessoa já está lá na Espanha como turista. Vamos dar uma olhada em cada um. Mas antes de qualquer coisa, tem uma regra de ouro. Para ficar mais de 90 dias ou para fazer qualquer tipo de trabalho que pague um salário, é obrigatório ter um visto ou uma autorização. Visto de turista não dá direito a trabalhar de jeito nenhum. Simples assim. Então é isso, esses são os dois grandes caminhos que a gente vai explorar. O primeiro é aquele mais clássico, sabe? Planejar tudo do Brasil, ir no consulado, pedir o visto certinho antes de embarcar. Já o segundo é uma estratégia bem interessante para quem já está na Espanha e quer usar os estudos como uma porta de entrada para ficar legalmente. Bora lá então? Vamos começar pelo cenário mais comum. Organizar tudo com calma, com antecedência, ainda no Brasil. Nesse caso, o consulado espanhol vai ser o seu melhor amigo. Para estudar, o caminho é o visto de estudante. E o que você vai precisar basicamente? Primeiro, a carta de aceite da escola. Depois, um bom seguro-saúde, um passaporte válido e, claro, a comprovação de que tem grana para se manter. A referência que eles usam é o tal do IPREM, um indicador do governo espanhol que dá mais ou menos uns 600 euros por mês. Ah, e se liga nesse detalhe que é super importante. A duração do curso muda o que eles pedem. Se os estudos passarem de 6 meses, o consulado vai exigir também um atestado de antecedentes criminais e um certificado médico. Para cursos mais curtos, esses dois documentos não precisa, beleza? Agora, para trabalhar com um contrato normal, atenção aqui, porque isso é crucial e muita gente erra. O processo não começa com quem vai ser contratado, é o contrário. Primeiro, a empresa lá na Espanha precisa correr atrás e conseguir uma autorização de trabalho no seu nome. Só depois que isso for aprovado é que dá para pedir o visto aqui no Brasil. Mas existe uma espécie de via expressa para alguns perfis. A Espanha tem uma categoria especial para profissionais que eles chamam de altamente qualificados. Pensa em gerentes, especialistas, gente formada em universidade de ponta. O processo é bem mais rápido porque quem analisa é a UGEL, um departamento focado exatamente em atrair esses talentos para o país. E aqui está a grande vantagem na prática. Enquanto um processo comum de trabalho pode levar meses e meses, essa autorização pela UG tem um prazo legal de resposta de só 20 dias úteis. É uma diferença de agilidade gigantesca, né? E para quem sonha em empreender, abrir o próprio negócio? Super possível também, mas exige uma boa preparação. O primeiro passo é montar um plano de negócios bem sólido e apresentar no consulado, para provar que a sua ideia é viável. Esse plano vai para análise na Espanha e com o sinal verde de lá, você pode finalmente pedir o visto. Certo? Agora vamos virar a chave. E se a pessoa já entrou na Espanha como turista e lá decidiu que quer ficar para estudar? A lei espanhola tem uma carta na manga bem interessante para essa situação. Nesse caso, o tempo é o fator mais crítico de todos. A lei permite pedir autorização de estudante direto na Espanha, mas a regra é super rígida. O pedido tem que ser feito nos primeiros 30 dias depois da entrada legal no país. Se perder essa janela de tempo, já era. O processo não rola mais. E agora vem a parte boa. Assim que essa autorização de estudante é aprovada, ela já traz um benefício enorme. Permite trabalhar legalmente por até 30 horas por semana, contando que não atrapalhe os estudos. Isso é uma ajuda e tanto para cobrir os custos de vida, né? Ok, e essa aqui é talvez a estratégia mais inteligente para quem busca conseguir uma residência de trabalho. É usar os estudos como uma ponte, um caminho legal para entrar no mercado de trabalho espanhol e o melhor, sem precisar sair do país para nada. Vamos ver como essa jornada funciona na prática. A pessoa entra legalmente, consegue virar estudante dentro daquele prazo de 30 dias e, quando terminar os estudos, pode modificar a autorização direto para uma residência de trabalho. Para isso, só precisa ter uma oferta de emprego em mãos. É um caminho progressivo e totalmente legal. Agora, se liga na cereja do bolo, o que torna essa estratégia tão poderosa. Fazendo essa transição de estudante para trabalhador, a empresa que vai contratar não precisa passar pela tal análise da situação nacional de emprego. Ou seja, ela não tem que provar para o governo que não achou um espanhol ou europeu para aquela vaga. Isso tira uma barreira enorme do caminho e facilita muito a contratação.
E para a gente fechar, vamos falar rapidinho sobre o que não fazer. Porque, saber os caminhos certos é tão importante quanto saber quais armadilhas evitar. Esse é, sem dúvida, o erro mais grave e mais comum. Chegar como turista e simplesmente começar a trabalhar sem autorização é uma infração séria. E as consequências são pesadas, viu? Multas para todo lado, tanto para quem contrata quanto para quem trabalha, e pode até darem uma ordem de expulsão do país. Muita gente ouve falar por aí sobre arraigo e pensa que é um tipo de plano B, um atalho. É importante entender, o arraigo não é uma estratégia. Ele é um último recurso, um processo para regularizar a situação de quem já viveu ilegalmente no país por anos. É uma medida excepcional, não um plano para se fazer desde o início. Então, para resumir a ópera, se o plano começa no Brasil, o caminho é o consulado, conseguir o visto certo antes de botar o pé no avião. Se a pessoa já está na Espanha, a estratégia mais eficaz é aquela transição, de turista para estudante e depois para uma residência de trabalho. Cada caminho tem suas regras, seus prazos, seus desafios. A reflexão final que fica é: qual dessas rotas legais se encaixa melhor no seu projeto de vida? A resposta certa, seja qual for, sempre vai começar com um bom planejamento.